trazendo o nosso louvor, esse canto de alegria, esse dia tão bonito, né? Esses dias de outono são especialmente bonitos. Estamos aqui para celebrar o nosso culto, esse momento de louvor, de reflexão, de oração, quando nós nos aproximamos de Deus, falamos com Deus, mas também ouvimos Sua palavra, ouvimos o que Deus nos diz, o seu chamado. Que este nosso culto nós possamos celebrar na certeza de que aqui estamos pela graça e pelo amor de Deus. Agora vocês já quase me conhecem, né? Já sou quase de casa, mas se talvez tenha alguém que está vindo pela primeira vez, eu sou a pastora Isabel Toiler, lá de Guaíba, que cheguei nos primeiros cultos, nem me apresentei, já fui celebrando, e hoje eu estou já assim meio que deste período me despedindo, mas talvez eu volte outras vezes, né? Quero saudar vocês com a palavra que é lema desta semana que nós iniciamos hoje. Palavra do Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 14. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu repito, Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10, 14. Jesus Cristo, o bom pastor, ele usa essa metáfora do aprisco, do curral, das ovelhas, do pastor, porque esta era uma realidade bem comum na sua época. E Jesus lembra que as ovelhas conhecem muito bem o seu dono. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que têm um cachorrinho em casa, né? E o cachorrinho conhece tão bem o seu dono. Às vezes pode ser um outro animalzinho, pode ser também um gatinho. Lá em casa nós temos caturritas e canários e eles nos conhecem, né? Quando pessoas estranhas, que essa semana algumas pessoas precisaram alimentar eles se batem, mas quando é a gente vai conversando e eles já deixam a gente pôr a mão dentro do viveiro, não tem o menor problema. Então os animais conhecem a voz do seu dono, eles se sentem seguros com aqueles que o alimentam, que o cuidam. Os nossos bebês são assim, né? Os bebês às vezes não tem lugar melhor para acalmá-lo do que o colo da mãe, o colo do pai, porque aquela é a voz que eles conhecem, aquele é o espaço de aconchego que lhes dá segurança. E nós temos como espaço de aconchego e segurança o nosso bom pastor Jesus Cristo, porque ele nos conhece e nós o conhecemos. Quando Jesus diz que nos conhece, quer dizer que ele sabe que nós somos pessoas limitadas, que nós falhamos, que nós somos frágeis, que nós não vamos acertar o tempo todo, mas ele nos conhece. Ele sabe da nossa capacidade de nos arrependermos, de recomeçarmos. E nós o conhecemos. Sabemos da sua infinita misericórdia, do seu amor incondicional, do seu acolhimento constante. Sempre o nosso bom pastor está conosco. Nós o conhecemos. Que possamos sim confiar que nele estamos seguros. Que com Jesus nós podemos seguir. Eu quero convidar as pessoas que podem se colocarem de pé. Celebramos este nosso culto em nome do Trino Deus. Deus que é nosso Criador, o Pai e Mãe. Em nome de Jesus Cristo, o bom pastor. Em nome do Espírito Santo, o Consolador e Animador. Celebramos, pois, em nome do Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos aproximamos humildemente de Deus em oração. Vamos falar com Deus. Deus de amor e bondade, chegamos na Tua presença como Teus filhos e filhas, hoje especialmente como ovelhas do Teu rebanho.
sabes que nós falhamos, que nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões. Tu sabes, ó Deus, tantas vezes em que nós nos afastamos de Ti. Por isso pedimos, perdoa-nos, ó Deus. Cuida de nós e permite também que nós possamos, nesta manhã, quando celebramos culto, ouvir Tua palavra, abrir nossos corações e mentes, para assim reconhecer a Tua voz neste mundo, em meio a tantas vozes que nos afastam de Ti. Permite, ó Deus, que como Teu rebanho, possamos ter a certeza de que ali, na Tua presença, quando nós compreendemos que somos um só rebanho, com um só pastor, é ali que nós encontramos segurança, acolhimento e salvação. Por Jesus Cristo, o nosso bom pastor, nós oramos. Amém. Convido a comunidade a sentar. A comunidade para nós ouvirmos a leitura do Salmo do dia, que é o Salmo 23. Mas eu pensei assim, ó, enquanto nós vamos abrindo a Bíblia, vamos colocar o Reino em Mim, e depois a gente já vai fazer as duas leituras com o cânone ali, tá? Pode ser? Nós temos mais um hino do grupo de canto, é isso? Que é o Reino em Mim aqui. Confere, né? É isso. Reinar em Mim. Reinar em Mim. É esse, né? Que é o próximo. Então vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 23. Acho que é um dos salmos mais conhecidos que nós temos, né? Na nossa Bíblia. Uma coisa só.
vossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23, os versículos 1 a 6. Diz o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, estas palavras do Salmo, tão conhecidas nossas, né? É difícil alguém que não tenha ainda ouvido esse Salmo. A gente até quase guarda. Eu, no meu ensino confirmatório, a gente tinha que decorar esse Salmo. Faz tempo, né? Em outros tempos. Mas também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente às vezes vê em plaquinhas, a gente encontra, tinha aquele quadro do Bom Pastor, que alguns tinham também, mas eu acho esse salmo tão bonito mesmo, eu gosto dele, né? Ele é já, a gente poderia dizer, tradicional na nossa igreja, mas se a gente olha para ele, é tão bonito, porque se a gente pensa na imagem do pastor que cuida das ovelhas, que as conduz, que leva para que elas se alimentem no campo e traz de volta, ele quer que elas tenham pastos verdes, ele quer que elas tenham lugares com água. E se nós olhamos para a nossa vida, né? Eu penso assim, Deus como aquele que nos cuida, e aí Ele nos quer nos lugares mais agradáveis, mais harmoniosos, né? Junto de um lugar com verde, sempre é um lugar especial. Imagina esse dia de sol, a gente num parque, num lugar com verde, ou então perto de águas cristalinas, águas do descanso. A gente se sente mesmo com a alma renovada, refrigerada. E quando a gente ainda tem essa fé de que Deus nos guia pelas veredas da justiça, porque Ele nos ama, e aonde quer que a gente ande, ainda que seja num vale escuro como a sombra da morte, não há o que temer, porque Deus está conosco. Deus quer que tenhamos uma mesa preparada, quer que tenhamos um lugar de acolhimento. Não importa se às vezes nos sentimos entre pessoas adversárias ou desconhecidas, para Deus nós somos seus amigos, suas amigas. A sua bondade e a sua misericórdia estão conosco, e todos os dias da nossa vida, nós podemos habitar na casa do Senhor. Conseguiu colocar para nós? Bondade e misericórdia? Ainda não? Então depois. Porque eu lembrei que tem um hino da nossa igreja bem conhecido e a gente até ia convidar vocês para o refrão. Então eu vou convidar para o outro, pode botar o outro. Que é aquele ali, não sei se vocês ainda lembram. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas é bem legal. Eu acho que a gente saber que a bondade e a misericórdia de Deus estão conosco sempre, em todos os momentos, vão nos seguir, e que a gente pode morar na casa de Deus. Então a gente tem um outro cânone aí, porque hoje a gente vai então ficar de pé agora, tá? Eu disse para vocês que eu gosto sempre de cantar aleluia, né? Que a gente está alegre. E hoje a gente vai cantar no lugar do nosso aleluia um cânone que eu pedi pro pessoal aí, que eu acho que é bem conhecido. Primeiro a gente vai cantar uma vez como ele está ali, pode ser? Meu bom pastor é Cristo, é conhecido? É, né? Então vamos cantar todo mundo junto. Com ele andarei.
uma brincadeira, tá? A gente chama assim. Nós vamos começar, só que eu sou boa cantora, mas eu vou ficar desse lado de cá e vou deixar o grupo do canto ali. Eles vão começar com o Meu Bom Pastor é Cristo, e quando eles continuarem, conduz nas calmas águas, nós vamos começar de novo com o Meu Bom Pastor é Cristo, tá? Vamos tentar? Vamos ver. Bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz nas calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Já ficou ótimo, bem bonito. E a nossa palavra bíblica de hoje, ela vem do Evangelho de João. João, no capítulo 10, os versículos 1 a 10. Essa é a palavra da nossa mensagem. Eu vou convidar para quem puder, para a gente ouvi-la de pé. Mas quem precisar pode sentar também, tá? João 10, 1 a 10. Acho que vocês me ouvem bem, né? Em verdade eu digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas o ouvem e ele as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Depois, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu digo a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a palavra bíblica. Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Prezada comunidade, irmãos, irmãs na fé, nós há pouco cantamos: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, sempre, sempre. Esse texto bíblico, junto com o Salmo 23, é o nosso texto deste nosso quarto domingo da Páscoa. Nós estamos ainda neste período da Páscoa, um tempo especial, porque na Páscoa temos o evento máximo da fé cristã, o Jesus Cristo, Cristo crucificado, por amor a nós, mas também ressurreto, acima de tudo, ressurreto, que vence a morte e nos oferece essa vitória. Estamos neste período de celebrar o amor de Deus, a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição. E tudo isso nós compreendemos melhor
quando olhamos para o nosso Deus em Jesus Cristo. Jesus é o Deus que nós conhecemos. Jesus é a face que Deus mostra a nós. Um Deus de amor, de humildade, de cuidado. Um Deus que para falar com o povo usava de parábolas, usava daquilo que as pessoas entendiam facilmente. Por isso falou do bom pastor e das ovelhas. Num tempo em que as pessoas tinham muitas criações de ovelhas, então o pastor era uma figura muito conhecida. Porém, talvez bastante recriminado, porque trabalhar com ovelhas trazia um cheiro muito forte. Isso fazia com que as pessoas não gostassem muito de se aproximar de quem trabalhava com ovelhas. Afinal, quem conhece as ovelhas sabe que elas realmente têm um cheirinho forte, né? A urina delas principalmente tem um cheiro muito forte. Então é claro que trabalhando com as ovelhas o pastor acabava tendo aquele cheiro, né? Eu penso assim, né? Eu julgo por mim. Eu não gosto muito daquele cheiro assim de carne do açougue, sabe? Cada um tem o seu cheiro. Eu sempre penso assim, oh, meu Deus, eu só não poderia trabalhar no açougue. Capaz, poderia, né? Se precisasse a gente ia conseguir. Mas, né? Nem por isso a gente vai destratar quem trabalha no açougue, né? Mas enfim, naquela época de Jesus, o bom pastor era visto com esses olhos. E vejam vocês que os pastores aparecem lá no nascimento de Jesus, como aqueles primeiros a receberem a boa notícia, com uma multidão de anjos cantando glória a Deus. Agora Jesus usa a figura do pastor. Aqui acredita-se que especialmente para chamar a atenção das pessoas, né? Também ali Deus se revela. Às vezes onde a gente menos espera, Deus está presente. E Jesus usa esta figura para mostrar o cuidado que o pastor tinha com as suas ovelhas. Essa história para mim é muito, muito especial, porque lá na minha família, nós somos 3 irmãs e um irmão. Eu tenho uma irmã 6 anos e meio mais velha e uma 6 anos e meio mais nova. E a minha irmã mais velha lia para mim a Bíblia das Crianças, quando eu ainda não podia ler. E eu sempre queria ouvir a historinha da ovelhinha perdida, né? Era a minha preferida. Minha irmã já não aguentava mais ler a mesma história, mas ela pegava a Bíblia para ler outra e eu quero da ovelhinha perdida. Então eu me lembro bem disso, né? Que às vezes ela dizia, tá, eu leio, mas primeiro eu vou ler outra. Então sempre vinham 2 ou 3 casadas, a nova, mais aquela que eu tinha que ouvir de novo. Então aquilo era a minha escolhida. Gostava muito de ouvir a história da ovelhinha lá que tinha se perdido, que o bom pastor carregava no colo, cuidava da patinha, né? Eu achava aquilo tão acolhedor, encantado. E durante toda a minha vida, sempre tive essa palavra do Salmo 23, essa palavra de João 10, como palavras bem importantes que eu carrego comigo. E caiu que na perícope aqui, na indicação do sínodo, são as palavras deste domingo que estou aqui com vocês. Então acho que são palavras especiais, até porque esta semana eu passei por um susto bem grande que eu estava descontando para as meninas. Foi um momento bem difícil porque meu marido se acidentou. Ele estava realizando uma poda de árvores lá na comunidade para a instalação de energia solar, então tinha que podar. E uma árvore caiu em cima dele, né? E foi um susto bem grande. Eu não estava em casa no momento. Eu estava numa comunidade nossa de General Câmara, que ainda é 80 quilômetros da nossa casa. E foi um momento difícil, assim, tenso, em que a gente precisa confiar muito em Deus, que a gente precisa se acalmar, porque a gente não ajuda se a gente estiver desesperado, a gente só ajuda com toda a calma, né? E de mais a mais tinham tantas pessoas preocupadas, e tinha meus filhos, que eu precisava me manter bem calma, né? Bem confiante. Graças ao bondoso Deus, né? Dos males foi o menor, porque se a gente olha o tamanho da árvore, ela vai mais do que daquilo na parede, um caule assim. A escada que ele tinha de mais de 4 metros quebrou no meio, ele caiu da escada, mas o que mais atingiu foi a face, mas não deu nenhuma lesão cerebral, então a gente tem que agradecer. Ele teve uma dilaceração da face, bem grande, né? Foi uma cirurgia plástica de reconstituição facial, nasal, mas está bem, já está em casa.
Já passamos por UTI, já passamos, agora é só cuidado e recuperação. E a gente conta isso porque realmente nesse momento a gente saber que a gente não está sozinho, que a gente está nas mãos de Deus é importante, é fundamental. Saber que nosso Deus é o bom pastor, que nos conhece e sabe das nossas necessidades, do que nós precisamos. É o que nos mantém, né, firmes, é o que nos mantém de pé. E Deus foi maravilhoso, né? Eu já depois, quando eu olho ele na UTI, depois da cirurgia, eu já fiquei maravilhada, porque o médico me mostrou antes da cirurgia e era bem feio, né? Eu não vou esquecer daquela imagem. Eu digo assim, não tenho nem como explicar, mas pareciam barrancos, crateras no rosto, né? Grandes assim, né? Daqui até aqui, não tem nem como explicar, é uma coisa... Tanto que eu saio e as pessoas que estão do lado de fora me dizem, os olhos, pastora. Eu não vi os olhos. Mas não afetou os olhos, eu não sei, porque eu fiquei olhando para as crateras e eu não observei esses olhos, mas não afetou os olhos, né? Então as pessoas estavam, não, os olhos, porque quem viu ele também ficou muito assustado. E depois também a gente esperou voltar, ele fez tomografia, tudo, não atingiu nada. Está todo roxo, todo arrebentado, todo remendado, está bem, né? Está bem, tá um pouquinho feio assim, né? Até teve uma presidente da comunidade General Câmara que escreveu, como tu tá bonito, kkkk, né? Falei, poxa, que eu mandei foto para as comunidades, ela ainda pegou no pé dele, né? Eu falei, agora tem que aguentar, né? Agora é firme. Mas enfim, então a gente saber que a gente tem o nosso bom pastor ali, sabe? É o que a gente ora, a gente pede que os médicos façam o melhor, que Deus conduza as mãos deles, que Deus nos dê força, mas é assim, todos os dias a gente tem que sair, e todos os dias a gente está correndo riscos, os lobos estão por aí, né? Os ladrões estão por aí, o mundo é assim mesmo, então nós precisamos confiar em Deus, precisamos reconhecer a voz do bom pastor, precisamos seguir essa voz, porque é essa que nos dá segurança, é essa que nos conduz às calmas águas, aos pastos verdes. Em qualquer das situações, como diz o salmista, ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, Deus está comigo. É assim que nós precisamos seguir, Deus está comigo. E Deus tem seus propósitos, né? Às vezes nós não compreendemos, mas Deus tem seus propósitos. Por isso, confiar nele e saber que ele está conosco faz a diferença. Saber que é a voz dele que nós precisamos seguir. A voz daquele Jesus humilde que nasceu na manjedoura. Daquele que acolheu mulheres e crianças. Daquele que usa o pastor de ovelhas como parábola, como comparação de si mesmo. Daquele que se revela ali onde nós menos esperamos. Daquele que é nosso amparo em todos os momentos. Essa é a voz que nós precisamos seguir. Uma voz que acolhe, que ama, que salva. Uma voz que jamais discrimina, que jamais julga. Uma voz que nos protege. Meu bom pastor é Cristo. Vamos andar com Ele. Vamos seguir com Ele, na certeza de que Ele nos conduzirá às calmas águas, sempre, sempre, hoje e sempre. Amém. Vamos agora de pé, em uma só voz, confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo
e na vida eterna. Vamos aos avisos. Antes eu quero cumprimentar o Daniel e a Fernanda. Estamos visitando hoje. Sejam bem-vindos. Os recados mais ou menos são sempre os mesmos, né? Mas é bom sempre lembrar todo domingo. A gente tem as reuniões de células nas terças e quartas-feiras. Se alguém ainda não está inserido em alguma célula, pode conversar com o Marco, a Adriana ali, que a gente vai encaixar vocês em alguma célula. É um tempo bem bom, um tempo em que estuda a palavra, se aprofunda mais na palavra que a gente ouviu aqui no domingo, tá? Quartas-feiras, 14h30, tem a Oase, reunião de senhoras, moças, meninas, estão todas convidadas. A gente ainda continuamos, né, com a nossa campanha do telhado. Pode usar os envelopes vermelhos, Pix, para que a gente possa, daqui mais ou menos uns 2 anos, um pouco menos, que agora já passou uns meses, né, reformar o telhado. Também temos a rifa, que vai correr dia 14 de maio. O pessoal acha que já está quase toda vendida. Tem que devolver. Tem que devolver, quem não devolveu ainda, inclusive eu, tenho que te devolver, Adriana. Vou te devolver essa semana. Já vendi todos os números.
O que mais? Temos dia 14, é o dia das mães, a gente tem o café das mães, às 8 horas da manhã, aqui na igreja, no salão da igreja, antes do culto. Então estamos todos convidados para trazer um prato, um salgado, para compartilhar, para a gente comer junto e comemorar e compartilhar esse dia das mães. Outra coisa, vamos ver. O passo dia de casal ainda, que é antes do dia das mães, a semana que vem, dia 6 de maio. Nós temos o passageiro de casais, que os palestrantes vão ser o Cláudio e a Lorita, acho que todo mundo conhece, né? E quem os casais aí que não estão inscritos, vamos se animar, vamos se inscrever, porque eu particularmente gosto muito deles. É sempre muito bom estar com eles e ouvir eles falar. Eu acho que era essas Não esqueci de nada, né? Tá. A oferta de hoje é uma oferta local. E os dízimos do culto anterior foram R$ 211,50 e tivemos a presença de 42 pessoas. Desculpe, gente, é que eu não fico assim, não estou muito acostumada a dar os recados. Temos os aniversariantes, a Manuela Bauer, da Riga, Sérgio Nunes e Patrícia Erickson. Que sejam feliz aniversário para eles, que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Que nessa data eles possam estar na presença do Senhor e todos os dias da vida deles, que eles possam sentir o amor e a presença de Deus. A Adriana, ela faz a colinha para mim. No próximo então a gente vai recolher as ofertas. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso culto, tá? Então eu queria convidar para a oração final hoje, como eu quero voltar a celebrar com vocês, mas a gente não sabe quando, quero convidar para fazer um grande círculo. A gente até ia vir no encontro dos casais, mas agora a gente não vai poder, tá? Então vamos fazer um círculo bem grande para a nossa oração. A gente pode fazer por aqui, ó. Pega mais para frente um pouco, vamos todos nos olhar. Deus Todo-Poderoso, chegamos na Tua presença, te agradecendo por mais este dia da nossa vida. Graças a Deus por este lindo dia de outono, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia permanecem sobre nós, assim como a cada dia nasce o sol, assim renascem
sempre olhar para o bem comum, para o bem do povo. Te pedimos, ó Deus, que Tu possas nos ajudar a sempre olhar além das nossas necessidades. Por isso, como comunidade cristã, nós hoje te pedimos também pela saúde da Marli, pela saúde da Maria Eduarda, pela saúde do Geiso, do Mário, do Germano, da Ineide, da Patrícia, da Jéssica, do pastor Leandro, enfim, todas aquelas pessoas que carecem infinitamente da tua bondade, do teu amor, esteja com elas. Dá-lhes ânimo e paciência. Permite também que aqueles profissionais da saúde estejam sempre iluminados por teu amor. Cuida de nós, porque nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos sim, por nossa vida, por nossa comunidade. Te agradeço especialmente pela vida do Leandro, ó Deus. E te agradeço por poder estar aqui, por ter tido esse tempo de convivência e de aprendizado. Que Tu possas estar conosco, nos conduzindo, para que possamos sempre seguir os Teus passos, os passos do nosso bom pastor. E tudo mais o que te pedimos e te agradecemos, colocamos na oração que o próprio Jesus nos ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em círculo, a gente chegou aqui, porque até aqui Deus nos trouxe. Deus nos conduziu, nos protegeu e nos abençoou. Nós queremos ir daqui. Depois, no último hino, tarde, mais um momento que a gente vai ter de despedir. Mas nós queremos ir na certeza de que Deus é conosco, de que Ele nos conduz, nos abençoa, nos protege. Nos colocamos sob a bênção de Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guie sempre em seus caminhos. E quando vier a escuridão, seja sempre Deus a luz a te guiar. Assim te abençoe o nosso Deus da criação, o nosso Deus bom pastor, o nosso Deus consolador. Amém. Vamos em paz e damos graças a Deus. Dizemos juntos: damos graças a Deus. Damos graças a Deus. Amém. Obrigado por ter estado com vocês. Vamos olhar para você sentar mais um pouquinho só para a gente dar o nosso último. Me sopraram que o Daniel, que realizou seu estágio aqui, onde está o Daniel? Vem cá, Daniel. Vem com a tua família. Prazer te conhecer, Daniel. Oi. E esse garotão? Matias? Fernanda? Então, que o Daniel e a Fernanda estiveram aqui na comunidade, realizando estágio, por isso
apoiem os estudantes. Eu sempre digo, é nossa tarefa, porque nós estamos ajudando no processo de formação. E que bom que vocês, comunidade aqui na nossa SLB em Niterói, acolheram o Daniel e agora então também com a sua família. E hoje a comunidade quer te agradecer pelo tempo que tu estiveste aqui, pelo tempo que tu, junto com eles, atuou, compartilhou, ensinou e aprendeu essas trocas da vida, né? Onde a gente vai aprendendo uns com os outros e sempre aprendendo mais e mais com Deus, com a palavra de Deus, com esse amor que é a infinita bondade e misericórdia. Daniel, então, em nome da comunidade, né, eu que também sou mais forasteira aqui, te digo gratidão, muito obrigada por tu estivesse aqui. Tu somou, tu vai deixar tuas marcas aqui, né? E aí para onde tu vai agora? Estou em Caçador. Caçador, você é Santa Catarina, né? Então, a comunidade também quer que tu vá para lá, né? Estejas lá, sempre levando o que tu aprendeu aqui, sempre levando um pouco deles, né? E deixando um pouco de ti. Então, eu acho que como gratidão ao Daniel, quem sabe a gente deseja uma boa estada lá em Caçador com palmas, o que vocês acham? E a Fernanda e o Matias, lá em Caçador, e aonde quer que vocês vão, vocês têm sempre essa certeza que vocês vão com Deus, ainda mais quando vocês vão em nome de Deus. Tá? Era isso? Então, tá bom. Obrigada. Então, mais uma vez, junto com o Daniel, vou me despedir aqui de vocês. Quando precisarem, se eu puder só chamar, me senti super bem acolhida, né? E desculpem vocês que nem hoje, até oramos no início, eu cheguei assim bem em cima. Mas foi uma semana de susto, mas também de alegria, porque graças a Deus está tudo bem, tá bom? Bom encontro de casais para vocês, tá? Depois alguém me conta como foi, porque eu até queria muito vir, porque este mesmo casal, a gente fez um encontro com eles, nós contamos lá em Santa Cruz do Sul, quando o meu segundo filho era menor, assim. Então a gente queria até trazer os meninos para eles verem, né? Porque lá se vão 12 anos já, nesse encontro, enfim. Mas dessa vez acho que não vai dar, né? Porque o pastor ainda está se recuperando. Enfim, coisas da vida, né? E o telhado, lembrem aquilo que eu disse para vocês, vocês vão conseguir. Vão conseguir, é verdade. E é um passo grande, né? Realmente, quando a gente começa, a gente pensa, será que a gente vai conseguir? Mas vocês vão conseguir. Confiem, sigam firmes, que vocês vão conseguir. Ainda mais que é pro bem, é pro amor, e é em nome de Deus, é Deus. Nós agradecemos todo esse tempo conosco também, de conhecer teu esposo também. Isso, ele veio aqui, né? E Deus esteja com vocês nessa recuperação. Tá bom, muito obrigada. Certo, gente? Um bom dia a todos. E eu tinha pedido para colocar que a gente possa também se despedir nessa certeza da bondade e da misericórdia de Deus, que certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Eu sou péssima cantora, mas vocês querem tentar cantar comigo? Vamos tentar. Vamos tentar.